Há um lago no coração da Ásia que contém 1/5 de toda a água doce líquida do mundo, é mais do que todos os 5 grandes lagos têm juntos. Mesmo que todos os rios do nosso planeta mudem repentinamente de direção e comecem a missão de drenar este lago, levariam um ano inteiro para terminar o trabalho. Estou falando do lago mais profundo do mundo, Lago Baikal. Se você decidir descer até seu ponto mais profundo, prepare-se para uma viagem de quase 5.400 pés. A descida leva várias horas, mas o fundo da fenda do lago é muito mais profundo, entre 5 a 7 milhas abaixo da superfície, o que significa que pode estar ainda mais abaixo do que o Challenger Deep, que é o lugar mais profundo conhecido na Terra. A quantidade de água que possui seria suficiente para todos na Terra terem algo para beber por até 50 anos. Este poderoso gigante de um lago reabastece sua água completamente a cada 383 anos. Baikal tem uma grande equipe de entrega de mais de 300 rios e riachos trazendo suas águas diretamente, e apenas um rio sai de Baikal, o Angara, que se dirige diretamente para o Oceano Ártico. Baikal não é apenas o mais profundo, mas também o mais antigo lago de água doce existente no mundo. Foi formado há pelo menos 25 milhões de anos. Tudo começou quando a crosta terrestre decidiu jogar Tetris e criou o lago e as montanhas circundantes. Em algum ponto, Baikal deve ter sido apenas um leito de rio humilde, mas então tremores e fraturas abalaram a terra, e a distância entre as margens aumentou, os níveis de água subiram graças ao derretimento das geleiras, então vários lagos se formaram e mais tarde se fundiram em um. Baikal é um dos cerca de 20 lagos do mundo com mais de 1 milhão de anos, e, como não foi perturbado por períodos glaciais, é um campo de pesquisa perfeito para cientistas. Seus sedimentos profundos podem dizer muito sobre o clima do nosso planeta em diferentes períodos. Como Baikal está em uma bacia com 2.000 tremores sísmicos por ano, o lago está se aprofundando e ainda crescendo em tamanho. Suas margens se separam aproximadamente na mesma proporção que a América do Sul e a África estão se afastando uma da outra, então ele tem todo o potencial para se tornar um oceano. Outra coisa que Baikal tem em comum com os oceanos é que ele tem água rica em oxigênio mesmo em suas profundidades mais baixas. Esta é uma das razões pelas quais a fauna do lago é tão incrivelmente rica. É o lar de mais de 2.500 espécies diferentes de animais e 1.000 variedades de plantas. Cerca de metade delas são únicas e só existem nesta área, como as algas endêmicas, o peixe Baikal e o peixe-óleo Baikal. Também existem alguns ursos, alces e linces que vivem nas suas margens. Devem apreciar o fato de que as temperaturas em torno do lago são sempre mais altas do que o resto da Sibéria, graças à sua enorme massa de água. A maioria dos moradores de Baikal prefere ficar no fundo do lago, mas há um cara corajoso que você conhecerá se decidir visitar. Conheça a foca Baikal, também conhecida como Nerpa. A única verdadeira foca de água doce do mundo. Os olhos do Nerpa são tão fofos que quase conseguiu o papel do gato de Botas em Shrek. Nerpa e Botas parece bom para mim, esses olhos enormes estão lá para ajudá-los a seguir seus peixes pelágicos favoritos debaixo d'água. Existem outros tipos de focas que podem lidar com água doce ou usá-la para respirar, mas esses fofinhos passam a vida inteira nela. Mas espere, como as focas, que deveriam ser criaturas oceânicas, acabaram em um lago a quilômetros e quilômetros de distância do mar. Há cerca de 400 mil anos, durante a Era dos Pinheiros, essas criaturas aventureiras viajaram rio acima e pelos sistemas de drenagem que ligavam o Lago Baikal ao Oceano Ártico. Acredita-se que a foca anelada que ainda vive no Ártico seja o ancestral mais próximo da foca Baikal. Hoje, as focas Baikal estão confinadas aos seus lares de água doce por causa das mudanças nos cursos de água e parecem estar muito felizes com suas casas, pois podem escolher entre uma grande variedade de alimentos para comer. As focas ficam principalmente nas áreas norte e central do lago, mas se mudam para o sul no inverno. O lago fica coberto de gelo que eles usam como zona de relaxamento, assim como seus primos oceânicos usam as pedras ou a praia. Desde pelo menos 1969, o Lago Baikal teve alguns anéis de gelo misteriosos aparecendo aleatoriamente aqui e ali em algum momento que ficaram tão grandes que os astronautas até os avistaram do espaço.
Os anéis geralmente aparecem no final de abril, mas podem estar lá em janeiro. Os cientistas não conseguiram decifrar o código de como esses anéis se formam por um tempo. Eles tinham todos os tipos de teorias, e as mais populares envolviam bolhas de gás metano das profundezas do lago. Mas então os cientistas notaram que alguns dos anéis estavam em águas mais rasas, onde as emissões de gases não acontecem. Então uma equipe internacional de cientistas decidiu resolver o mistério. Eles viajaram para o Lago Baikal, fizeram buracos no gelo e jogaram sensores na água. Em 2016, quando iniciaram a pesquisa, ouviram dizer que 2 vans ficaram presas nos misteriosos anéis de gelo. Depois de analisarem os dados dos sensores, descobriu-se que o segredo por trás dos anéis eram redemoinhos quentes fluindo no sentido horário sob a cobertura de gelo. As correntes eram menos intensas no centro dos redemoinhos, então o gelo acima deles era mais espesso. Nas bordas, as águas do lago são tão claras que você pode ver algumas partes extremamente profundas. Até mais de 130 pés de profundidade. Isso é graças às montanhas circundantes que enviam o derretimento do gelo diretamente para o plâncton que vive no lago. Também ajudam a limpar os detritos flutuantes. Quando esta água cristalina congela, forma uma camada de gelo extraordinariamente espessa e transparente que o vento gosta de brincar de escultura em Baikal e cria peças de arte únicas. Ele coleta a água que, claro, congela nos designs mais incomuns. Bolhas congeladas e pingentes de gelo que você nunca viu antes. A localização e geografia dos lagos e os ciclos de derretimento e recongelamento criam as condições perfeitas para esta oficina de gelo, e você pode até ver rochas que parecem estar flutuando. O fundo da rocha congela na superfície do gelo, então os ventos fortes desgastam os arredores, deixando um pedestal perfeito para a rocha. Se você acha que as rochas flutuantes olham estranhas, que tal pela versão de Baikal do monstro do lago? O povo local tem uma lenda sobre o mestre dragão da água que vive no lago. Acredita-se que um dragão seja a criatura mais poderosa que vive na Terra. Na mitologia asiática, eles acreditam que existem 4 dragões que vivem nos 4 mares, cada um responsável por uma das direções cardeais. Baikal é o Mar do Norte. Nesta história, a imagem deste dragão está supostamente gravada em pinturas rupestres antigas nos penhascos de Baikal. Há também uma robusta laje de pedra que parece um monumento, datada de algum lugar entre o século III e o IX a.C., representando um misterioso monstro aquático. Imagine as histórias que esta pedra poderia contar, ecoando os sussurros de uma época passada e deixando-nos para desvendar o enigma dos penhascos de Baikal. A lenda diz que um guerreiro local estava perseguindo o dragão e finalmente alcançou a maior ilha de Baikal, a Ilha Okon. Ele estava pronto para enfrentar e derrotar o dragão, mas a fera se transformou em uma linda garota e eles se casaram. Isso é uma reviravolta incomum para um clássico: derrotar o dragão e levar a garota à história. As lendas locais descrevem aquele dragão como um esturjão gigante com um focinho quase semelhante ao de um jacaré e um corpo blindado. Na realidade, o monstro mítico deve ser um dos muitos peixes enormes que vivem no lago. Eles podem crescer até vários metros de comprimento, graças aos altos níveis de oxigênio na água. O esturjão beluga pode pesar vários milhares de libras. Vive até 50 ou 60 anos e nunca para de crescer. É isso por hoje. Então, se você saciou sua curiosidade, então dê um like no vídeo e compartilhe com seus amigos, ou se quiser mais, é só clicar nesses vídeos e ficar fascinado com os fatos fascinantes.